Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive-On mais uma vez. E hoje aqui para o nosso quadro de avaliações, estou eu e o Davi com um convidado super especial, o Chevrolet Tracker LTZ 1.2. O carro foi lançado no ano passado e sumiu aqui do nosso mercado, né, Davi? Será que é porque é um sucesso de vendas? Ele foi, né, em um período. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas acho que o grande X da questão mesmo foi essa interrupção aí da fabricação, né? Por quase 6 meses, eu acho, né? O carro sumiu total do mercado e ele ainda tem que provar que veio. E hoje a gente vai saber se ele tem as credenciais aí para brigar com o T-Cross, que já foi líder da categoria, o Renegade, que é o líder da categoria, o Creta, que é o vice-líder da categoria e acabou de receber uma nova geração, com o Kicks também, que foi reformulado, né? Então o Tracker é um projeto novo, mas vamos ver se ele consegue brigar com essa galera aí. A promessa da Chevrolet foi alta, né? Vamos ver. Vamos ver. A terceira geração do Tracker é novidade aqui no Brasil, foi lançada ano passado, em 2020, mas o nome Tracker não é novidade no nosso mercado. A Chevrolet trouxe o carro para cá no começo dos anos 2000, quando ele ainda era só um rebadge do Suzuki Vitara da época. Era um carro com uma pegada totalmente diferente do que ele tem hoje, né? O carro foi se transformando de geração em geração. Aquela primeira versão era a mais off-road de todas, né? E poderia ser equipada até com motor turbo diesel e também tração às 4 rodas. A segunda geração, lançada em 2013, por sua vez, já virou um carro completamente diferente, né? Não só em termos de projeto, mas também de conceito e o tipo de uso a que ele se destina, né? Então já era um SUVzinho mesmo, um crossover, uma coisa mais urbana. Primeiro com motor 1.8 16 válvulas, que equipava o Cruze da época. Em um segundo momento ele sofreu uma reestilização, ganhou mais equipamentos. E também um motor 1.4 16 válvulas turbo, também do Cruze de segunda geração. Já o terceiro Tracker chegou aqui no Brasil nas versões 1.0 e 1.2. Com o tempo a Chevrolet foi alterando a linha aí, as combinações, e hoje você pode comprar aí para a linha 2022 a versão 1.0 manual, LT 1.0, LTZ 1.0, Premier 1.0 e a Premier 1.2. Então esse nosso Tracker aqui, o LTZ com motor 1.2, não existe mais, né? Em pouco tempo de mercado aí a Chevrolet fez várias alterações. Tenho certeza que muito por conta dessa questão toda, né, de crise de semicondutores, mas também, com certeza, analisando o mix de vendas ali, vendo o que o público estava, por qual versão o público estava se interessando mais. E assim como o Davi tinha comentado, a Chevrolet Tracker ela pode vir com duas opções de motor, o 1.0 turbo e o 1.2 turbo. Na versão 1.0 com câmbio manual ou automático, os dois de 6 marchas, e aqui na versão 1.2 turbo, sempre com câmbio automático de 6 marchas. Os dois motores vêm da mesma família, né? Inclusive são motores com tecnologias e concepções muito parecidas. Aqui no caso do 1.2 a gente está falando de um motor de 3 cilindros que não tem injeção direta, mas que também não tem tanquinho de partida a frio e tudo mais. Então, um motor moderno. Uma coisa interessante a comentar desse motor é que ele não tem nem correia dentada convencional e nem uma corrente de comando. Ele tem uma correia dentada banhada a óleo. Ou seja, ele junta o melhor dos dois mundos, né? Você tem ali a durabilidade de uma corrente de comando, né? Que dura aí 200, 300 mil quilômetros, e ao mesmo tempo você tem ali o funcionamento sem ruídos, né? De uma correia dentada convencional. Então, beleza, né? Para as pessoas que são fascinadas aí com essa tecnologia e acham que isso é um grande problema aí no mundo, aqui você pode ficar tranquilo. Falando um pouco sobre números, né? Esse motor aqui tem 133 cavalos no etanol, 132 na gasolina, 19,4 kgfm de torque com gasolina e 21,4 com etanol. Ou seja, uma diferença aí de 1 cavalo só quando a gente está falando aí dos dois combustíveis, porém uma diferença aí de 2 kg de torque quando a gente está falando entre etanol e gasolina. Nesse nosso teste o carro está sempre abastecido aqui com etanol, né, o que a gente costuma fazer aqui no canal, e esse abastecido com combustível aí à base de cana-de-açúcar faz com que o Tracker tenha, nessa versão 1.2, cerca aí de 5 kgfm de torque a mais do que a versão 1.0 e mais ou menos ali 15 cavalos. Quando você olha simplesmente nos números, né, não parece ser nada incrível, né? Não é um motor que tem números impressionantes, né? Até mesmo tem motores 1.0 que tem números maiores aqui do que esse motor 1.2.
Mas na prática, né, pensando aqui que o Tracker é um carro baseado no Onix, né, não é um carro tão pesado assim, faz com que ele tenha um desempenho justo, até um pouquinho empolgante em alguns momentos. Mas chega de falar aqui do motor, né? Esse carro aqui não é um carro feito para esportividade, muito longe disso. Então o que acaba sendo mais importante é o conforto e os equipamentos que a gente encontra lá no interior. Vou chamar o Davi para me ajudar aqui. Aqui dentro é bem diferente do Onix, né? Eu lembro que quando o Tracker estava para ser lançado e pouco depois do lançamento também, muita gente falava que era o interior de Onix, né? E realmente muita coisa em comum a gente vê aqui, né? Acho que toda a linguagem visual. Não tenho certeza se são as mesmas peças aqui de saída de ar-condicionado e do ar-condicionado e esses comandos aqui. Se não são as mesmas, são muito parecidas. Então é um visual um pouco simples ainda, né, para a categoria, mas né, tá aí, sendo derivado do Onix, certos compromissos de projeto e custos, né, serão difíceis de assumir, né? Mas uma coisa que é muito melhor do que o Onix aqui, felizmente, são esses bancos, né? O Onix ele tem um banco bem curto, com apoio lombar bem forte e o encosto inteiriço, né, que muita gente não gosta. Aqui não, o banco, olha só, tem um comprimento legal nas coxas, vai até quase meu joelho. O banco apoia bem lateralmente, tem um apoio lombar que não é tão forte, é bom. O apoio de cabeça, né, que regula, para quem prefere aí. Acho que especialmente para quem vai atrás e não gosta muito da sensação de claustrofobia, é legal. E de modo geral, uma ergonomia boa sim. O volante está regulado aqui para mim, para mostrar para vocês, né? Então, acho que ele está um pouquinho deslocado aqui em relação ao banco, mas muito discretamente. Precisei observar para notar. Ele tem regulagem de altura, ó, varia bem a altura, né? E vamos ver em distância. Olha, realmente é uma variação aqui legal, um campo bom. Vamos ligar a parte elétrica dele aqui para a gente poder falar dos destaques desse carro. Uma coisa que é muito chata em Chevrolet, o carrinho que apita, viu? Puta merda, tudo ele apita. Mas vamos lá, falando aqui, né, dos equipamentos. A gente tem uma boa central multimídia aqui com 8 polegadas, tem espelhamento por Android Auto e Apple CarPlay e também roteia internet, né, via um chip 4G que é embutido no sistema do carro. Não tem os recursos de conectividade tão avançados aí igual alguns outros concorrentes, mas acho que atende de maneira interessante. O volante, como eu disse, regulagem de altura, claro, mas aqui a gente tem também os comandos do piloto automático, aqui os comandos do som, né, aumentar o volume, dar os comandos por áudio, Siri, né, esqueci o nome do assistente de voz do Android, e também trocar a fonte e atender e deixar a ligação no mudo. Porém, o que eu achei muito esquisito, o comando do computador de bordo na haste da alavanca do limpador. E não é um computador tão completo assim, né? Passei por todas as funções aqui bem rapidamente. Mas olha lá, velocidade, né? O velocímetro digital, 2 medições de consumo, né? O odômetro parcial 1 e 2, que ele indica só a distância e o consumo médio, não tem indicador de velocidade média. Autonomia do carro, consumo instantâneo e a velocidade média num indicador separado. Então realmente é um computador bem simples. O painel em si aqui é bem simples. Eu pessoalmente não gostei muito do visual dele não. Me lembra carro antigo, e quando eu digo antigo, eu digo dos anos 60, né? Não digo isso numa maneira retrô positiva não. Em termos de acabamento, muito simples também, né? Plástico duro aí, as pessoas sempre gostam de saber disso. Mas aqui, ao contrário do Onix, eu pessoalmente não notei ainda nada mal encaixado, nem nada do tipo, não. Pelo menos até o momento, nada me chamou a atenção. Falando de material, né, eu comentei dos bancos, mas não posso deixar de comentar aqui como que esses bancos ficaram bem bonitos. Eu achei a padronagem de muito bom gosto. Tem esse couro, né, um vinil, né, estilo banco de Dalfine, mas aqui no meio, né, onde a gente fica com a maior parte do corpo, esse tecido bem agradável, é bom que ele esquenta menos, né, então para quem deixa o carro no sol aí, um ponto positivo.
com essas listras aqui, né? Quebra um pouco a falta de inspiração, né, dos interiores atuais, né? Sempre em tons de preto ou de cinza. Um apoio de braço aqui, que eu vou falar um pouquinho mais quando estiver dirigindo, mas achei bem ruim, porque ele não regula em distância, tá vendo? E ele, olha, é plástico. Poxa vida, custava ser um pouco acolchoado aqui, né? Não custava. E a porta também, nossa, muito... é plástico aqui também, sabe? Então, para quem se incomoda, né, com o cotovelo duro, apoiado por muito tempo, aí é um ponto de observação. Dois bons porta-copos aqui. Aqui na frente, né, tem um espaço para carregar o celular por indução, mas não existe nessa versão. E você pode deixar a chave presencial encaixada aqui no meio, né, entre os copos. Tem um nichozinho específico para ela. Mas vamos lá, aí atrás, Lucas, como é que tá? Cara, pra falar a verdade, eu continuo sentindo muito parecido com o espaço que a gente teria no Onix, né? Há um pouco tempo atrás a gente testou o Onix Sedan e a sensação é muito parecida, né? Então, é um bom banco, tem uma boa inclinação, um carro confortável aqui de sentar atrás, porém ele deixa a desejar algumas coisas, né? Como por exemplo, esse assento, ele é muito baixo e ele não é inclinado, né? Então, para eu ficar numa posição confortável aqui pra mim, né, eu tenho que esticar a perna. E aí sim, com a perna esticada eu consigo ter um ângulo melhor. O que é positivo, né, que mesmo para uma pessoa mais alta dá para esticar a perna aqui sem problema, né? Eu tenho espaço aqui de 8 dedos entre meu joelho e o banco da frente, que está configurado aqui para o Davi, que tem 1,77 m. Eu também tenho mais ou menos 1,77 m. E embaixo aqui tem muito, mas muito espaço. Então meu pé pode ficar aqui confortavelmente. A padronagem dos bancos aqui do assento de trás é exatamente igual lá na frente, né? Então a gente tem esse vinil, né? Claramente não é um couro, é um vinil com essa parte aqui de tecido central, com essa listra, bem bonito, eu achei legal. E nas portas a gente segue uma simplicidade ainda maior do que a gente já encontra lá na frente, né? Então, se lá na frente, aqui nessa parte onde você encosta o braço, tem um plástico texturizado, aqui não, aqui a gente tem exatamente o mesmo plástico na porta inteira, né? A única coisa que destoa aqui um pouquinho é a maçaneta prata. Então, preto no preto, plástico super simples. É meio esquisito, né, para um carro dessa categoria, principalmente pensando que essa aqui é a versão LTZ 1.2, então não é um carro exatamente barato. Falando um pouco sobre segurança, né, o carro tem controle de tração, controle de estabilidade, 6 airbags, tem também o sensor ali de ponto cego nos retrovisores dianteiros, então não é um carro que deixa a desejar em nada aqui em relação à segurança, né, pelo contrário, né, ele está até um pouquinho melhor do que alguns dos seus concorrentes. Encosto de cabeça aqui também para os 3 ocupantes. E cinto de 3 pontos com Isofix para a cadeirinha aqui embaixo e o top tether lá atrás. Então assim, não é um carro que deixa em desejar em muitas coisas, né? Porém ele tem seus probleminhas. Como o Davi tinha comentado ali, né, desse encosto de braço esquisito que tem aqui no meio do carro, né? Aqui atrás também ele continua sendo bem esquisito. Então é um encosto de braço super alto aqui, né? Tem 2 saídas USB ali para carregamento de celular embaixo, mas não tem saída de ar. Não tem nada demais, né? E o túnel central aqui, né? Como é um pouquinho mais baixo e também não é muito largo, um adulto consegue se sentar aqui no banco do meio sem grandes problemas. E mesmo aqui no banco do meio, onde o espaço para minha cabeça seria um pouquinho menor, ainda assim eu tenho uns 4, 5 dedos. Lembrando, né, que essa versão aqui é a versão LTZ, então aqui a gente não tem teto solar, mas quando a gente fala da versão Premier, aí sim a gente tem um teto solar e o espaço da cabeça fica um pouquinho pior. Resumindo tudo, acabamento simples, espaço bom, porém esse banco poderia ser um pouquinho mais alto, né? Principalmente considerando o espaço aqui que eu tenho na minha cabeça. E chega de falar disso, bora falar um pouquinho ali do porta-mala, né? Será que o espaço lá é bom? No porta-malas do Tracker, seguindo o nosso padrão de metodologia oficial, o LL, litros Lucas, o que a gente tem aqui? A gente tem um espaço razoável, né? Acho que o acabamento aqui do porta-mala é bem bom, mas ele tem um formato quadradinho, né, que é bom para uso, para colocar a mala e tudo mais. Mas realmente, para me caber, eu tive que tirar a tampetinha aqui que tem, intermediária. Pena que não cabe uma pessoa, né? Uma pena, uma pena. Uma pena. Acho que se a pessoa estiver bem espremida, ela cabe. Mas falando um pouco de litragem, né, são 393 litros aqui de porta-mala, o que faz ele ter uma posição bem intermediária aí entre os seus concorrentes, né? O porta-mala dele é bem maior do que o Renegade, os seus 320 litros, um pouquinho maior aí do que o Tricross e menor do que Creta, Kicks, Duster e Captur. Então,
Porta-mala aí tá na medida. A Acho gente que pode dizer, tá bem na média mesmo, né? Bem na média mesmo, meio do caminho aí, entre os de baixo e os de cima. eu acho que considerando o espaço que a gente tem ali no banco de trás, a verdade é que esse porta-mala é bem Tá ok, tá respeitado, justo, né? é bom, é bom. É. E aqui atrás, nosso cinegrafista até chamou a atenção, né? Parece que os logotipos ali foram colados por uma criança de 7 anos, nada habilidosa, né? Aquele trabalho manual que seu filho faz e fica ruim, acho que é esse aqui, né? Olha só, como é que esse LTZ fica bem na pontinha aqui, o turbo, não sei. Dá a impressão de uma coisa meio errada, né? Acho que é uma coisa que a gente tinha notado no Onix também, não tinha? Sim, no Onix também, mas eu acho que aqui por conta desse design aqui, da traseira mais quadradinha aqui do Tracker, ele fica especialmente esquisito. É verdade seja dito, eu acho essa traseira bem estranha também, viu? Eu não gosto muito do visual desse carro, não. Eu gosto. Eu acho que a frente dele tem uma força grande, né? Aquela frente mais aquela quadradinha. bojuda, né? Alta, assim, ombruda, né? Exatamente. Em cima da roda. Que é o que geralmente as pessoas gostam nessa categoria aqui dos SUVs, mas a traseira é meio sem personalidade mesmo, né? Eu acho que é um problema que tem no Onix também, né? O Onix Sedan, ele é um carro meio sem personalidade ali na traseira, né? Ele é meio... Eu acho ele bonito, mas... Bora então dar uma volta? Bora lá. Bora lá. Quando você está começando aí a andar, né, vou mostrar as chaves aqui pro pessoal. É uma chave presencial. Bonita, né? Eu gosto dessa chave. Ela é bonita, assim, ela é clean, né? Minimalista. Minimalista, exatamente. Não tem abertura do porta-mala aqui nessa chave, né? Mas na hora que você destrava o carro, o porta-mala libera lá. É só você apertar o botãozinho, ele abre pra você. Um pouquinho firme, né? Suspensão. A gente tá num pedaço aqui bem irregular. E o Onix, né, tem uma fama de ser firminho. Nas vezes que a gente avaliou, em alguns momentos parecia, em outros momentos não. No final das contas, um carro de suspensão justa, ok. Aqui é firme em todos os momentos. O Cruze a gente avaliou hoje também, tá com a memória fresca aí, né? Um carro bem macio. Sim. Aqui, firme em todos os momentos, acho que define bem legal, viu? E a gente tá falando de um carro que tem um pneu alto, né? Então a gente tá falando de um carro que tem pneu... 215, 55, aro 17, esse daqui. É um pneu alto, né? Então alto, isso era para ajudar a fazer o carro absorver um pouquinho melhor. Principalmente ali, né? Que tem um asfalto com muita imperfeição, meio aquele asfalto áspero, né? A altura do pneu seria exatamente ali a camada que ia limitar essa vibração aqui pra dentro. E ele não só é firme, como em quebra-mola também, né? Dependendo da velocidade do quebra-mola, ele dá uma batidinha um pouco seca, né? Também... Isso é uma característica dos Chevrolets todos, né? Baixo, bicudo e... Dá uma raspada, né? Dependendo de como você passar. O que é chato no SUV, né? Sim. É esquisito. A pessoa... Imagina-se que a pessoa compra, não, minha rampa é ruim. Moro comprar na um cidade carro muito mais valeta, alto. não quero preocupar tanto com quebra-mola. Aqui não, né? Acho que talvez você consiga escapar um pouquinho mais de dignidade de algumas rampas e tal, mas ainda vai precisar de um certo cuidado, né? Todo carro vai precisar, claro, mas assim, né? Agora, a ambientação interna desse carro aqui, meu Deus, viu? Sério, acho que a gente tá passando uma fase bem pouco criativa, sabe? Em todas as marcas, em termos de definição de cor e de visual. Mas esse daqui, meu Deus do céu, essa é a segunda versão mais cara, a LTZ. E olha, é tudo preto. Não vou falar, né, do plástico duro e tal, né, nessa primeira análise, não. Tô pensando só em definição de color trim mesmo. Mas tudo preto, assim, um detalhe num cinza tão... Sem graça, né? Sem graça, Uma versão que, esse carro é 120, 130 mil reais hoje. Eu acho muito... É difícil entender, né? E a gente tá falando de uma categoria que tem Renegade, que é um carro com interior super bacana, né? Bons materiais. Bons materiais. Cada um ataca de um jeito. O Kicks também, né? Tem aquele visual um pouquinho mais moderninho ali, a tela ali no meio. O Creta novo, couro, né? que ficou com o interior bem legal mesmo. Diferentão, né? O interior dele. O T-Cross, que tem um acabamento todo em plástico também, mas agora para ali em 2022... ganhou um tom de azul escuro em todas as versões, muito bonito, até na versão 200 TSI,
que era um cinzão básico, agora tem azul com cinza, com branco e detalhes, né? E esse daqui, poxa vida, precisava, né? É muito parecido com o Onix 1.0 básico, né? Um carro que custa quase metade do preço desse aqui. Então... e acho que a Premier tem uns tons de azul, mas nessa aqui poderia ter uma outra diferenciação, né? Dá uma certa sensação de que você está andando na versão básica do carro, não na segunda mais cara. Exatamente. Outra coisa também que eu não gostei desse, falando aí de acabamento e tudo mais, é que apesar desse carro não ser aparentemente mal acabado, né? Então você não percebe falha de montagem, plásticos cortantes e tudo mais. Barulhinhos, né? Ele faz bastante, né? Alguns barulhinhos, esse é bondoso, né? O carro faz barulho lá atrás, ele faz um barulho ali na porta do Davi, ele faz um barulho aqui na frente também. Os barulhinhos chatos aí que para um carro aqui de 20 mil quilômetros rodados, né? Mesmo que ele seja um carro judiado, não era para estar acontecendo ainda, né? É um pouco chato, né? A pessoa que tá nessa faixa aí, por mais que seja um carro, um SUV compacto, não um SUV médio, a faixa de preço já faz a pessoa esperar um carro que não vai ter ruídos, um carro que vai ter uma construção melhor, um isolamento melhor, né? Exatamente. Coisa que nesse carro aqui a gente não está encontrando. O acabamento é simples, o acabamento está fazendo barulho, o isolamento não é tão bom, né? De motor e de suspensão e pneu, de né? Você ouve o pneu rodando. Pneu você ouve demais. De projeto mesmo, né? Você não sente que é um carro tão refinado quanto o Tracker antigo. E de fato não é, né? Tanto que o Tracker antigo, ele continua sendo vendido lá nos Estados Unidos, né? O Trax. E essa nova geração não vai para os Estados Unidos, não vai, é só para o mercado emergente, é para a Ásia, mercados da Ásia e do Brasil, né? América Latina de modo geral, se não me engano. Então, poxa vida, nenhum problema com projetos emergentes. Acho que, né, cada mercado tem suas particularidades, né? Espera uma coisa, mas sim, é chato quando você vê um carro cair de qualidade, assim, né? Não é o que a gente espera, não é o que o mercado deseja que aconteça, né? Exatamente. Então, realmente, nada legal. Quer pegar? Bora. Bora lá então? Faz uma balizinha aí pra falar um pouquinho da câmera. Vamos lá. Câmera da ré. É uma TechPix. Fornecida pelo Juarez da TechPix. Mas beleza, né? Tem sensor traseiro, tem essa câmera. Tem sensor traseiro, o sensor inclusive tem um gráficozinho aqui no painel, então, né? Cumpre seu papel. Cumpre o papel sim. Vamos lá, vamos trocar. Bora. É curioso, né, como a gente está começando a fazer essas avaliações aqui em duas pessoas e é legal perceber como que a posição de mim e do Davi, apesar da gente ter a mesma altura, engraçado, né? É bem diferente, né? É bem diferente, A gente senta sempre na posição mais baixa, mas o Davi deixa o banco um pouquinho mais... Eu gosto dele mais ereto. Mais na horizontal aqui, né? Na horizontal, vertical. Na vertical, perdão, eu mais na horizontal. Sentado aqui agora, né? Tava notando isso já como motorista. Esse apoio de braço é muito pra trás, meu Deus. Muito. Nossa. Ele não serve pra basicamente nada, né? Não serve pra basicamente nada, ele só fica aqui, tipo... Sabe? Existindo. Só pra esconder o baú aí e tal, né? E só. É um bom porta-treco. É um bom porta-treco. Porque esse carro, assim como eu tinha criticado ali no Cruze, ele não é um carro que tem muito porta-treco, né? Ele tem os dois porta-copos aqui, um espaço aqui na frente. E só, né? Se não tivesse esse baú aqui, ia ser um carro realmente com poucos espaços, né? E outra, uma coisa que eu tinha reparado no Onix também, né? Que é ruim para um celular grande, né? Assim, acho que é um pouco melhor do que o Onix, mas ainda assim não é tão bom, né? Cabe aqui um pouquinho melhor, mas não com muita folga. E voltando aqui ao apoio de braço, né? É plástico. Poxa vida, não é que a gente é o chato, plástico pra lá, plástico pra cá. Mas onde você apoia ser plástico num carro de 120, 130 mil reais e numa área também que todos os outros carros têm um revestimento acolchoado, abriu aí. E isso não é só aqui, né? Aqui na própria porta também, ele tem um material muito esquisito, né? Parece não é muito gostoso, Cara, é um vinil, parece um vinil. Um vinil texturizado. Um vinil texturizado, nossa. Então, assim, faltou muito, mas... Faltou um capricho aqui, né? Faltou capricho, faltou um carinho mesmo, sabe? Não achei legal, não. Não achei nada legal.
Vou dar uma aceleradinha aqui de leve, só para falar um pouquinho sobre desempenho aqui do motor. Opa, não vou não, porque um saltinho aqui tá me cortando. Sempre os saltinhos, né? Vamos dar uma acelerada aqui. Caraca! Eu até soltei o pé aqui, né? Ó. Porra bem, né? Anda bem. Você escutou o barulhinho do turbo? Eu entendi. Eu lembro que você tinha comentado disso já, né? Que ele parece um barulhinho de uma areia e tudo mais. Eu vi na internet a definição que as pessoas usam, no caso do Onix, que era mais recorrente, é como se fosse uma areiazinha girando dentro do turbo, né? Da turbina. Eu acho que isso tem muito a ver com o isolamento acústico, que não é dos melhores, né? Não é dos melhores. Velho, tem muito barulho de acabamento nesse carro, eu tô ficando enfurecido já com o barulho que esse carro tá fazendo. Tem um bocadinho de barulho de acabamento, viu? É um barulho, parece coisa insano, assim, nossa, voltando aqui. Mas o desempenho é bem bom, né? E esse câmbio, ele trabalha bem, né? É ruim porque ele não é um câmbio que tem opção de troca manual, né? Você acaba ficando dependendo aqui do modo D, que você só limita a marcha. Do L, né? Do L, perdão. Que você só limita a marcha, mas você não tem uma forma de trocar, você não tem borboleta, você não tem troca aqui do lado. Mas apesar disso, ele trabalha bem, né? Trabalha bem, um câmbio bem programado, né? Aquele câmbio que estica a marcha desnecessariamente, afinal de contas, né? Um motor 1.2 turbo com mais de 21 kg de torque. Vai trocar de marcha lá para os 2.000 RPM. Exatamente. Então assim, em termos de casamento motor e câmbio, eu acho que o carro está bem servido. Super. Acho que ele está bem servido, sim. Talvez, eu acho que é o principal ponto positivo aqui do Tracker, inclusive, né? Eu não acho que seja melhor do que os concorrentes, mas eu acho que no universo do carro é sim um dos seus principais pontos positivos. Mas entre os concorrentes, qual você acha que é melhor? 1.4 do T-Cross? Eu gosto muito do 1.4 do T-Cross, do 1.0 também gosto. O Renegade ainda é um motor 1.8, mas pelo que a gente já viu do Compass e da Toro, quando o Renegade tiver esse motor 1.3, nossa, que surra que vai dar. Mas tem que ver se ele bem dada. Tem que ver se a Jeep vai querer colocar 1.3 nele, né? Porque vai pode ser 1.0, Enfim, tem o Captur, né? Que agora tem 1.3 turbo Mercedes, né? Que é o motor Mercedes Renault. Então, Mercedes. É igual falar que o e-torque é motor BMW. Nossa, a suspensão dele é um pouquinho seca, né? É seca, né? Nossa. Quebra-mola, igual a gente comentou lá mais cedo também, né? Um pouquinho pancadinha e tal. Sim. Né? Olha quem entrou aqui. Ó, Start-Stop, verdade. Start-Stop. Até legal comentar, né? O carro tem um consumo muito bom, a gente já tá fazendo essa volta aqui pela segunda vez, né? Fez uma primeira ali sem ar-condicionado, agora a segunda com ar. Fazendo uma média aqui de 10 km por litro com etanol. Um bom consumo, né? E o Start-Stop ajuda nisso. É um consumo, acho que bem razoável aí pro tamanho do carro, pra cilindrada. É um carro pesado, um motor, um pneu largo, né? Então dá pra dizer que é um consumo bom, sim, razoável, bom. Vai ser melhor do que o do Renegade 1.8, vai ser melhor do que o T-Cross. Com certeza, E já chegando aqui no final, Davi, é a pergunta de 120 mil reais pra você. Recomendaria um desse pra alguém? Não. Por que não? É engraçado, né? A gente sempre recomenda pra alguém o carro. Acho que o único que a gente não recomendou pra ninguém, só pra frotista, foi o Voyage 1.0, né? Mas não recomendaria não. É a primeira vez que a gente tá andando no carro, né? A gente não conseguiu gravar antes por conta de pandemia, paralisação de produção, até a nossa paralisação aí de gravação, né? E eu não tinha expectativas altíssimas em relação ao carro, de modo nenhum. Acho que com o tempo, né, você para de ter essa expectativa. Carro, praticamente todo carro. Mas para a categoria dele, eu acho que ele deixa muito a desejar em termos de qualidade de projeto, qualidade de construção em relação a praticamente todos os seus concorrentes, né? Até o Duster foi renovado ano passado também e melhorou bastante, por mais que ainda tenha só um motor 1.6, né, aspirado. E até comparando com o próprio Tracker antigo, que era um carro mais refinado, né, um projeto melhor, um projeto mais maduro, eu diria até. Você ter esse degrau, né, esse retrocesso, é muito chato, né? Muito chato mesmo. Eu acho que no final das contas, né, se você quer comprar um Tracker, você acha ele bonito, você gosta de Chevrolet, compra. Não é um carro que vai dar problema, não vai te deixar na mão, não é um carro ruim.
Não é um carro ruim. Ele faz curva, ele é um pouquinho duro, faz curva bem, não gasta pouco, anda bem, tem espaço, né? Mas é aquilo, todo mundo na concorrência já faz isso. Né? Dá uma volta, vai dirigir pelo menos um de cada, né? Dirige o Renegade, dirige o T-Cross, dirige o Creta. Olha o que tem de opção aí no mercado e aí você vai conseguir fazer uma decisão um pouquinho mais consciente aqui, né? Consciente, uma decisão menos emocional e mais racional, né? Exatamente. Davi, acho que fazia tempo que a gente não andava num carro que a gente saía com um gostinho tão esquisito igual esse aqui, né? Nossa. Mas não significa também que é um carro que não tem bons pontos, né? Ele tem suas qualidades. Eu acho que o Tracker tem dois pontos positivos que são quase que indiscutíveis aqui, né? O primeiro é o conjunto mecânico, né? Um motor que tem uma potência boa, um consumo bem legal para a categoria. Bem legal, é verdade. Um câmbio automático de 6 marchas que, apesar de não ter trocas manuais, ele é bem casado, funciona bem acertado. Um câmbio, não é aquele câmbio rápido, mas funciona direitinho, bacana. Exatamente. Não incomoda de jeito nenhum, não retém marcha. Não. Então, bom conjunto mecânico e também um carro com um bom espaço interno, né? Você gostou do espaço, né? Você que fez ali as suas considerações internas, né? Atrás e no porta-mala. Gostei. O banco de trás ali é um dos maiores da categoria, né? Tem um espaço bem bom. Beleza, tem outros ali que são bem... O Duster é bom, o T-Cross é bom. Mas o espaço do porta-mala também é bom. Beleza, existem outros na categoria que são melhores também. Claro. Mas considerando que é um carro... não de dimensões muito grandes, né? E nem numa categoria aqui que foca tanto no espaço interno, né? Acaba que, beleza, aqui você não vai ficar na mão. Mas os pontos positivos acabam por aí, né? Vamos parar de passar pano e vamos agora tacar na fogueira! Nossa, 2 pontos negativos chamaram bastante atenção nesse carro. O primeiro deles, definitivamente, a construção, né? Sim. Nossa, como... em absolutamente tudo ele transparece ser um carro muito mais simples do que todos os seus concorrentes. De materiais, de montagem, de barulho de acabamento, o próprio projeto, de toque, né? projeto. Até uma questão mais boba, né? Vamos dizer assim, que é color and trim, né? Cores, texturas. Nossa, tudo muito pouco inspirado. Um carro aí, a segunda versão mais cara. Então, definitivamente, deixa muito a desejar nessa categoria que é muito concorrida, que é muito cara, em boa parte, apesar de não fazer tanto sentido em alguns casos, né? Tá substituindo os hatches e sedãs médios que eram carros com padrão de construção melhor, né? Exato, como o próprio Tracker antigo, como o Cruze, aqui falando mesmo dentro do mundo da própria Chevrolet, né? Exatamente. E além disso, ele também tem um segundo ponto negativo aí que eu fiquei até um pouquinho assustado, né? Achando que tinha alguma coisa errada com o carro, né? Suspensão. Nossa, bem durinho mesmo. É um carro que aparentemente faz curva ali ok, legal, não grande destaque, mas em termos de regularidade é um carro muito seco, parece que está rodando travado, sabe? E barulho também, né? Uma suspensão barulhenta. Fazendo barulho. Em quebra-mola, nossa, é aquele carro que você tem que passar com muito cuidado em quebra-mola, não só por conta de defletor que vai raspar, né, dependendo de como você passe, mas também se for aqueles quebra-molas mais maldosos, que você entra mais seco, né, dá aquela pancada seca também. Então não gostei também da suspensão desse carro, não gostei mesmo. Enquanto tem concorrente aí, né, cantando Kelly Key, Baba Baby Baby Baba no sucesso, qual que você acha que é a música tema do Tracker? Cara, eu acho que também vou citar Kelly Key aqui, Uma Hora a Noite Chega e com ela a Depressão. Isso não é Sandy? Não, é Kelly Key. Kelly Key também? Kelly Key também. Nossa, que poeta, hein? Cara, mas essa é verdade, né? Eu tinha expectativas um pouquinho melhores aqui do Tracker, até pela impressão que a gente teve dos vídeos do Onix, né? Gravamos com o Onix 1.0 aspirado, com o Onix Sedã 1.0 turbo. Eu gravei com 1.0 turbo automático lá em São Paulo. E eram carros bem legais, né? Sim, assim, mas não eram carros de grande destaque, mas legais, honestos, né, acertadinhos e tal. E principalmente por conta do preço, né? A gente estava falando de carro de 70 mil reais. Aqui a gente está falando de um carro de mais de 100 mil reais. 130. É muito dinheiro para um carro que tem alguns pontos bem chatos, né? Que deixam a desejar. Muito, A sensação é só de um Onix alto.
Me lembro, eu falei isso andando, se eu não me engano, né? Me lembro o Duster antigo, que era só um sandeiro alto. Isso tudo pro bem e pro mal, né? Exatamente. Pro bem, a economia que a gente falou, e pro mal, pô, construção, né? A pessoa que está comprando aqui quer mais. E a concorrência entrega mais. Exatamente. Né? Então, vamos ver, passando aí, teve a pandemia que ajudou o Tracker, eu acho, né? A não passar tanta vergonha, talvez. Teve a paralisação de produção que ajudou a não passar tanta vergonha. Ah, não está vendendo porque não está fabricando. Eu estou curioso para ver como o mercado normal, ainda vai levar um tempo, né? Mas como mercado normal, como é que essas cadeiras vão ficar, sabe? Eu aposto aí no Creta, no novo Renegade com motor turbo e no T-Cross. Eu acho que são os 3 referências da categoria aí. O Creta novo já, né, mesmo com esse visual polêmico, parece que foi um carro muito bom. E o antigo continua sendo fabricado também, né, na versão de entrada. Na versão Action, né, 1.6. São minhas apostas aí nessa categoria, ainda para continuar aí na ponta. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa avaliação do Tracker LTZ Turbo 1.2. A gente não gostou tanto de estar com ele hoje. Não, infelizmente. Mas foi legal para conhecer, até como comparativo, né? Sim. E é exatamente por isso que a gente sempre fala aqui. Ouve a opinião aqui dos 2 idiotas aqui falando no YouTube, mas vai fazer um test drive também. Se você for comprar um carro desse... Acima de tudo é dirigir o carro. Porque às vezes a gente não gostou, mas pode ser que você goste. Pode ser que, sei lá, a sua posição de dirigir aqui fique muito melhor do que no Renegade, que você não precise do espaço que tem no T-Cross, então... Pode ser que as coisas que nos incomodem não te incomodem, você simplesmente não note. Exatamente. Às vezes você só quer o carro por achar ele bonito. E tudo bem. É uma questão, um adereço mesmo, uma questão de personalidade, enfim. Tem N situações. Exatamente. Então, um abraço a todos vocês, né? Um abraço especial aí para o nosso seguidor que estava com o K-Action 1.6 aqui, né? Que a gente encontrou e acenou aqui pra gente. Então, verdade. Aí vai abrir o vidro, como é que abre o vidro? Você tá com a câmera? A gente olha assim, gente, o que é isso? Manda no comentário aqui, fala, fui eu que vocês encontraram aqui pra gente mandar um abraço pra vocês direito e não simplesmente lá de dentro. É tipo mudo, né? Tipo só a gente caladinho. Então tchau, gente. Tchau.